Oi de novo. Hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de fevereiro. Eu sei que eu tô um pouco atrasada porque hoje já é dia 17 de março e eu nem sei que dia esse vídeo vai ao ar. Mas antes tarde do que nunca, né? Bom, eu comecei fevereiro lendo O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón. E logo em seguida eu passei pra A Festa de Babette, de Karen Blixen. Como eu já falei, assim, mais detalhadamente sobre esses dois livros em outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu não vou falar sobre eles hoje. Quem quiser, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo, onde eu falo sobre os dois livros, e aí vocês podem conferir. Em seguida, eu passei para uma leitura compartilhada que eu fiz, que é A Convidada do Casamento, da escritora norte-americana Carson McCullers. Essa edição que eu li aqui é uma edição para o Kindle. Ela é da Penguin Classics, mas existe também uma edição brasileira. A Convidada do Casamento conta a história de Frankie, que é uma pré-adolescente que está passando por aquela fase complicada em que você começa a questionar tudo. Você começa a se perguntar qual o sentido da sua vida, você começa a ter crises de pânico porque você não sabe para onde você está indo. E Frankie, ela tá passando um verão em que ela não tem absolutamente nada pra fazer. Ela passa o dia todo sentada na mesa da cozinha, jogando baralho com a empregada da casa e com o priminho dela. Bem pequeno mesmo ele. E Carson McCullers, ela tem uma escrita bem peculiar, porque ela consegue transmitir pra você, leitor, com a escrita dela, o mesmo sentimento, a mesma sensação que a protagonista tá vivendo. Então, assim, se Frankie tá entediada, você também se sente entediado. Se Frankie tá olhando pras moscas e vendo a poeira e sentindo calor, você também tá sentindo isso, porque ela transmite isso com a escrita dela. Justamente por conta disso, eu senti essa leitura um pouco arrastada. Não que eu não tenha gostado do livro, eu gostei muito do livro. A temática me interessa muito. Mas, assim, o livro inteiro é um livro que se passa, assim, dentro dos sentimentos, dentro das emoções de Frankie, e não tem muitos fatos acontecendo aqui. A história é bastante simples. A história é que o irmão de Frankie vai casar e Frankie se apaixona pelo casamento em si. Frankie se apaixona pela ideia do casamento em si. O título do livro em inglês é The Member of the Wedding, que faz mais sentido porque Frankie, ela se sente um membro daquele casamento, ela se sente parte daquele casamento, ela acha que ela vai poder passar, não sei, a lua de mel com o irmão e com a noiva do irmão e eles três juntos vão viver grandes aventuras. Assim, essa fantasia de Frankie, ela faz sentido pra você, nunca deixa de fazer sentido pra você, porque o irmão dela vive a vida que ela queria estar vivendo, que é uma vida muito mais interessante do que a dela. Então você, como leitor, entende isso, porque você também tá sentindo esse tédio que Frankie tá sentindo, e você também se apega à ideia do casamento, porque é a única coisa interessante que tá acontecendo. É um livro que lembra, principalmente por conta da temática, O Apanhador no Campo de Centeio. Os dois focam nessa mesma época da vida, que é a adolescência, que é uma época de questionamento, de transição, de transformação. Então é uma história bonita, porque você acompanha o amadurecimento de Frankie. Mas assim, Carson McCullers, ela não faz questão que Frankie seja o Holden Caulfield, que é o personagem principal de O Apanhador no Campo de Centeio. Porque Holden, ele é carismático, ele é inteligente, ele é sarcástico, então você imediatamente se afeiçoa com ele. Já Frankie, não. Frankie, ela é um pouco esquisitinha, ela se veste como um menino, então é mais difícil você se afeiçoar a ela. Mas a ideia de Carson McCullers é mostrar pra você que mesmo uma menina como Frankie, que pode parecer desinteressante à primeira vista, que ela também é uma pessoa como qualquer outra do mundo. A escrita de Carson McCullers é muito focada nessas pessoas que ficam excluídas da sociedade, que não se sentem parte do grupo. E Frankie é essa menina. Eu achei interessante porque um dos questionamentos que Frankie levanta aqui é uma pergunta que eu sempre me fazia quando eu era adolescente, que é: eu enxergo o vermelho de tal forma.
Será que fulano enxerga o vermelho da mesma forma que eu? Será que o que eu tô chamando de vermelho, fulano enxerga como azul? Então nós chegamos ao acordo de que aquilo ali é vermelho, mas um tá enxergando vermelho e o outro tá enxergando azul. Eu achei muito interessante o Frank se perguntar isso, porque era uma coisa que eu sempre me perguntava quando eu era adolescente. Até hoje eu não descobri a resposta. Se alguém souber, por favor, deixa aí embaixo pra mim, que eu vou ficar muito interessada em ler. Bom, aí depois que eu saí da leitura de A Convidada do Casamento, que eu considerei um pouco difícil, um pouco arrastada, eu demorei um pouco pra ler esse livro, eu passei pra um tiquilite, que foi A Lua de Mel, de Sophie Kinsella. Eu gosto de fazer isso, de intercalar leituras mais difíceis com leituras mais leves, porque é chato você ficar lendo livro sério o tempo todo e não ter tempo pra se divertir com a leitura, né? Assim, Sophie Kinsella, eu já tinha lido dela O Segredo de Emma Corrigan, que eu acredito que seja o livro mais famoso dela, e eu tinha gostado muito. É um livro muito engraçado, divertido. E eu já tinha lido também, já tem muito tempo isso, um livro que chama Samantha Switch, a executiva do lar, que eu não tinha gostado tanto. Esse aqui, A Lua de Mel, ficou, pra mim, na categoria do não gostei tanto. A história é uma história meio surreal, assim. Lottie acha que o namorado dela vai pedir ela em casamento. E aí, quando ele não pede ela em casamento, ela entra em parafuso. E aí acontecem várias coisas no livro e ela acaba casando, assim, meio de supetão, com um antigo namorado dela, Ben. E eles vão passar a lua de mel numa ilha. Aí a irmã de Lottie, Fliss, junto com Lorcan, que é o melhor amigo desse tal, desse Ben, resolvem ir atrás deles pra impedir a lua de mel. O melhor amigo, Lorcan, porque eles são parceiros de negócios, isso atrapalharia os negócios, e Fliss, que é a irmã de Lottie, porque ele não quer que a irmã faça outra besteira, tipo engravidar na lua de mel. E a história é essa. A história é surreal, a história é difícil de você comprar. Os personagens são exagerados, o humor é exagerado. Você fica o tempo todo se questionando, meu Deus, o que esses personagens estão fazendo? Tipo, Fliss, por exemplo, que é a irmã de Lottie, que larga tudo pra ir atrás dela, pra impedir a lua de mel, ela tem um filho. Ela tira o filho da escola e leva o menino pra ilha, junto com ela. Você fica o tempo todo se perguntando, meu Deus, o que esse povo tá fazendo, sabe? Eu não consegui comprar a história, eu não consegui comprar os personagens, assim, tem momentos engraçados, mas não o suficiente pra tornar o livro bom. Então, pra mim, ficou no mais ou menos, sabe? Aí eu passei pra minha última leitura do mês, que foi A Náusea, de Sartre. Essa leitura também foi uma leitura compartilhada. Esse foi um livro interessante. Assim, o personagem principal é Roquentin. Ele tá escrevendo um livro e quando ele tá escrevendo esse livro, ele começa a ter sentimentos estranhos, que é o que ele chama de a náusea. Ele começa a tocar nos objetos e ele começa a sentir uma espécie de enjoo, como se os objetos estivessem tocando ele de volta. Eu sei que parece estranho, mas o livro, o que Sartre quis fazer aqui nesse livro foi mostrar pra gente o que é a filosofia existencialista dele. O livro mistura o romance com o tratado filosófico, porque Sartre, através do personagem, tenta ensinar para você, leitor, a filosofia dele. E a filosofia existencialista é aquela filosofia em que você questiona o porquê da sua existência. Você, como ser humano, se coloca no mundo e você se pergunta, meu Deus, o que é tudo isso aqui ao meu redor? Para que eu tô vivo? Por que eu existo? E eu gostei muito da filosofia de Sartre, eu não conhecia o existencialismo, assim, conhecia por ouvir falar, claro, mas eu não sabia detalhes. Eu gostei muito porque ele coloca o ser humano e a existência humana no centro da filosofia. E as ideias dele são completamente ateias. Ele parte do pressuposto de que a nossa existência precede a nossa essência. E essa frase é bem importante para Sartre, que a existência precede a essência. E o que ele quer dizer é que nós existimos, em primeiro lugar, e só depois nós definimos a nossa essência, o nosso propósito, o porquê de nós estarmos vivos. E essa ideia é muito interessante porque liberta o ser humano. Então, assim, você é responsável por definir qual o propósito da sua vida, qual o propósito da sua existência. Mas você também tem a responsabilidade de assumir as consequências pelas escolhas que você faz, pelo que você define como os seus valores. Então,
Eu achei super interessante o livro, assim, você fica dentro da consciência de Hawking. É um livro basicamente de fluxo de consciência. Você sente o que ele tá sentindo, a narração dele é uma narração intimista, emocional, ele é um homem muito solitário, ele não tem amigos. A única coisa que ele faz é escrever só e passear pelas ruas da cidade, é uma cidade na França. E você vive com ele toda essa sensação de enjoo, de não saber por que ele tá vivo, de se questionar, e agora, o que é que eu faço? Mas não é um livro pessimista, porque no fim das contas, Sartre te mostra que sim, você pode encontrar um propósito para sua existência, mas isso só depende de você e você tem total liberdade para fazer isso. Recomendo muito a leitura, achei muito interessante, principalmente como introdução à filosofia existencialista. Eu acho que o Sei e o Nada, eu nunca li, mas eu acredito que deve ser mais difícil, porque deve ser mais acadêmico. Então, recomendo muito a leitura. E é isso. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu provavelmente não vou demorar tanto para postar as minhas leituras de março, porque eu não tô lendo tanto em março. Então, deve sair logo no início de março as minhas leituras de março. Então tá, é isso. Até a próxima. Tchau!